arquitetura em si tem um âmbito de conhecimento e, enquanto disciplina, ela foi-se constituindo ao longo de toda a história da humanidade, sempre com um altíssimo sentido, quase eu diria, idealista, não é? Utópico também muitas vezes. Eu creio que isso, não obstante os tempos e o contexto mundial que vivemos, que é do mercado capitalista, liberal, essa vontade de fazer algo que possa determinar uma mudança para melhor, acho que nunca desaparece. Está enraizado num arquiteto que atravessa um período de formação longo, maior do que a média de qualquer outro curso profissionalizante em geral. Eu estou em serviço público porque gosto muito da arquitetura em serviço público e gostei muito de aprender nesse serviço público e por isso é que se calhar fiz um percurso que veio do Minho ao Algarve, no sentido de ganhar experiência de maneiras diferentes, de abordagens diferentes, qual era o nosso papel que é o mesmo, é a arquitetura e é o território e é tudo, é o mesmo, só que tem que ser exercido de diferentes maneiras. Eu entendo as especialidades como algumas necessidades decorrentes até do próprio percurso de cada um de nós e, portanto, que foi, nesse sentido, foi ganhando upgrades daquilo que foi fazendo, foi se tornando mais especialista, mas a especialidade a mim também faz sentido se integrar num grupo mais vasto, portanto numa situação mais pluridisciplinar, porque essa questão da pluridisciplinaridade é muito cara, portanto é uma situação que essa sim, porque é do resultado dessa participação de todos, cada um com aquelas suas componentes pelas quais trabalhou mais e desenvolveu mais, que poderá dar um bom resultado. E quando eu estou a dizer isto, não quer dizer que um projeto tenha que ter uma equipa de N, mas se calhar tem que ter também alguém que ao projetar é suficientemente preocupado para recorrer a A, B, C ou D e recolher os contributos de todos os que pretender para conseguir incorporar o seu projeto e conseguir decidir sobre o seu projeto, mais do que ser um especialista naquela área ou na outra. Aquilo que é fundamental, na minha opinião, é a figura do arquiteto. Como é que nós posicionamos o arquiteto? Porque se não escolhermos o nosso lugar, os outros vão escolher o lugar por nós. Quando eu me pergunto quem é essa figura e o que é que o arquiteto faz, aquilo com que eu me identifico é muito mais a ideia do dinamizador. Tem essa capacidade de facilitar, de agregar informação, mas ele próprio também tem um sentido crítico, essa capacidade crítica de ir filtrando o conhecimento, de receber conhecimentos vários e de ir montando e de ir articulando, e essa é a parte da arquitetura hoje em dia que de alguma maneira eu sinto mais falta e que me fascina mais, que é encontrar é que cada projeto é na realidade uma nova oportunidade de uma criação de valor, quer para o território, quer para o cliente, quer económico, quer social. Importa que cada ato de mudança, cada vez que temos uma oportunidade e esse ato de mudança seja relevante e por isso questionar essa relevância e encontrar a equipa, porque eu acho que se tornou tão complexo que é preciso encontrar essa equipa e nesse sentido outra vez voltamos à ideia de mediador, de facilitador, por isso existe um mediador e um facilitador quando percebemos que realmente perante uma situação, um problema complexo, temos que ter uma equipa e é essa equipa que eu acho que vai ajudar em todo o processo a ir adequando as decisões que vão sendo tomadas. A tarefa aqui, aquilo que me cabe a mim é enquadrar as decisões, é perceber como é que eu crio esse tal framework que cruza outros frameworks e essa decisão tem que ser uma decisão de alguma maneira coletiva, porque atuar no território ou mesmo na arquitetura, por mais pequeno que seja um projeto, ele vai sempre tocar numa série de campos diferentes. Bem, parece-me que um dos problemas da prática
tem a ver com o facto que o arquiteto, aos olhos da população em geral, não é? É visto como não essencial. Ou seja, fora das cidades, longe das elites urbanas, e digo isto com base na minha experiência de prática no interior, vemos que as competências do arquiteto não são de todo entendidas pelas comunidades. E pior ainda, há em relação ao arquiteto e ao recurso a um arquiteto um estigma que de alguma forma o liga ao luxo. E acredito que talvez pela ideia popular errada de que os honorários dos arquitetos são sempre superiores aos honorários dos seus concorrentes diretos, também têm a capacidade de licenciar arquitetura nas câmaras, ou então a outra ideia errada, e talvez ainda pior, de que qualquer projeto de arquiteto terá um valor total de obra muito superior a um projeto não arquiteto. E uma possível solução, claramente uma que vai em contra da proximidade, não entre arquitetos e população em geral, como se fosse mais uma campanha de sensibilização, mas sim uma entre arquitetos e aqueles que a população em geral acredita serem os essenciais no universo da construção, ou seja, os trabalhadores mesteirais, os mestres por conta própria, por nome próprio, sejam pedreiros, carpinteiros, marceneiros, alveneiros, estucadores, ladrilhadores, etc. Sabemos que pode haver, de ambas as partes, sempre uma certa ideia pré-concebida daquilo que são os outros, e se esta proximidade fosse positiva e construtiva, pedagógica para ambas as partes e com muito respeito, seria certamente interessante ver como a ideia do arquiteto essencial passaria, por sua vez, para a comunidade e para a população em geral, porque seria percebido como mais um dos ofícios relacionados com o universo da construção e não como algo distante e, mais uma vez, erradamente apontado como um luxo. Eu penso que a região e essa questão da proximidade, embora o Algarve seja muito longe de Sagres a Vila Real de Santo António, vai um território bastante grande e sobretudo não é só geograficamente ser grande, é que tem uma situação de costa muito grande, e a situação de costa muito grande faz com que todas as cidades também sejam muito viradas para o exterior, portanto tenham essa capacidade de se fazer cidade sem ter que tradicionalmente se ligar muito aos vizinhos, porque têm este mar inacreditável que, mesmo que não os ponha em contacto com os outros, tem uma dimensão que pode permitir que se funcione sempre com esta perspectiva, que nunca acaba ali, não é? Portanto, esta questão eu acho que é uma questão real. E depois também a forma como todo este território foi sendo ocupado e foi sendo ocupado pelo turismo, que é a realidade, e também permitiu que houvesse momentos e tempos de gerir tudo isto de maneiras diferentes. Portanto, e eu trabalho, a minha experiência é resumida ultimamente, estes últimos anos, à área, à baixa da cidade de Faro, portanto há 13 anos, e tem-se tido uma realidade que tem mudado de ano para ano, mas era preciso pensar muito em fazer planos de salvaguarda hoje, e depois foi preciso criar ARUs para áreas de reabilitação urbana para desenvolver ou para dinamizar determinadas áreas. Hoje há que perceber como é que tudo aquilo vai ser uma revolução sem ser uma transformação completa, mas que seja apropriada. Portanto, nestes últimos anos a realidade muda e nesse mudar o contributo de todos e da própria, do conjunto de pessoas que vai tentando transformar é muito importante para aquilo que eu posso falar melhor, que é o que eu estou mais à vontade, que é ali a transformação de uma parte consolidada da cidade, que eu não gosto muito de chamar centro histórico, mas é a parte mais antiga e que teve esquecida há tantos anos e agora de repente torna-se tão apetecível. A minha leitura em relação aos aspectos que implicam e que vão determinar posicionamentos, inevitavelmente, das pessoas com os lugares onde atuam, a minha percepção
creio que inevitavelmente condicionada de uma inevitabilidade, creio eu, contemporânea de qualquer pessoa ou até comunidade, que é aquela de, sim, estar vinculado a um lugar, mas não exclusivamente. E, portanto, viver raízes e laços com relações familiares ou de outra ordem, conhecer uma realidade de uma determinada região bastante bem, mas sem que isso determine necessariamente uma espécie de vínculo de exclusividade. Eu acho que é a condição das pessoas hoje em dia, de modo que uma pessoa em Londres pode ter uma relação próxima com o Algarve sem lá viver o seu dia-a-dia, e o mesmo e o contrário também pode acontecer. Alguém no Algarve ter um escritório onde faz a sua prática para produzir para fora. Eu creio que essa consciência de que há movimentos que não são exclusivos, que não estão confinados a um único espaço, acho que é muito importante. No caso específico do Algarve, a experiência que tenho é que tem vivido uma dinâmica em que há um crescendo de vontade, e neste momento eu creio falar de um modo impreciso, não estatisticamente, mas de um modo sensível, creio poder falar de um regresso, de uma vontade de devolver qualquer coisa ao Algarve, ou devolver ou simplesmente perceber que há ali um espaço, uma possibilidade de trabalho, no sentido mesmo, se quisermos mais no espírito eminentemente comercial, mas também no sentido de uma oportunidade de fazer a diferença. É uma indústria que sobretudo, pelo menos daquilo que eu conheço em Portugal, tem uma conotação bastante negativa, porque de alguma maneira gera-se a ideia de que o turismo foi também uma das indústrias responsáveis por uma série de transformações do território. Esse turismo ao qual as pessoas relacionam essa ação negativa é um turismo de massas, é o mesmo turismo que transformou o sul de Espanha de uma forma também absurda, não é propriamente o turismo que eventualmente cada vez mais as pessoas querem. As pessoas querem ir de férias para um determinado local e sentir que nesse local existe ainda uma qualquer autenticidade. Eu acho que tens razão quando dizes que o turismo, de alguma maneira, é uma indústria que a ideia da sua existência tem necessariamente a ver com a sustentabilidade, e eu acho que cada vez terá mais a ver com a sustentabilidade nessa ótica da valorização daquilo que é local e daquilo que é específico e daquilo que é, de alguma maneira, genuíno. Eu acho que foi pouco depois dos grandes incêndios na Serra de Monchique, havia alguém que falava sobre como prevenir que essas cheias voltassem a acontecer. E rapidamente se chegou à conclusão que as cheias aconteciam porque os rios saíam dos leitos, porque as margens dos rios estavam cheias de canaviais que não eram limpos, e portanto havia esse problema de obstrução do leito do rio e isso causava as cheias. E a questão era como é que seria então fazer a gestão desse recurso natural e como é que se faziam a limpeza dos canaviais, etc. E eu acho que esse tema é muito engraçado, porque é um exemplo de como as coisas estão todas interligadas e como porque é que as canas sempre existiram e os rios antes não saíam do leito, porque as canas eram retiradas. E as canas eram retiradas porque havia uma série de indústrias artesanais que usavam essa matéria-prima, e eu acho que os arquitetos são quem tem a capacidade, e neste caso, no Algarve, eu acho que há o arquiteto que de alguma maneira reconhece em determinadas práticas tradicionais, artesanais, etc., reconhece qualidade naquilo que se fazia e reconhece a oportunidade de reinterpretar essas práticas e fazer de forma diferente e de aplicar esses materiais e alguma herança artesanal
na arquitetura contemporânea está a contribuir para que essa manutenção do território volte a acontecer de uma forma muito natural. Ou seja, não estamos a falar de um programa de limpeza das matas, ou que tem que ser feito por decreto, etc. Está-se a falar de pegar numa herança cultural qualquer, eventualmente reinterpretá-la e voltar a usar matérias que existem na região, que são específicas da região. A ordem, nos tempos em que vivemos, deve resgatar-se esse sentido de associação enquanto agregador. A ordem outra vez, é como se fosse um arquiteto maior, mais dinamizador, que é capaz de pôr em contacto a cada momento, é dizer, olha, as respostas estão ali, aquela network faz isto, tu podes contactar tu falavas também da solidarização entre profissionais, onde é que eu vou buscar este conhecimento? Preciso de alguma maneira de sentir que tenho um backup atrás de mim, eu tenho uma dúvida, eu preciso de ligar experiências, eu preciso ter esse banco de referências, eu preciso de ter legitimidade para chegar a uma situação e sentir, eu tenho as ferramentas e eu tenho a legitimidade para esta discussão. Eu acho que falta aqui criar também uma rotina e uma prática muito mais de mesa redonda. Por isso, primeiro é um bocado, falta ainda esse passo de conseguirmos cruzar a informação e adquirir essa informação para conseguirmos ter essa legitimidade. Porque sim, porque no fundo aquilo que eu quero é empoderar o meu cliente para que possa ter um projeto interessante. Até porque, se voltarmos à ideia do arquiteto tal como o dinamizador, e aquilo que também falámos já, é a figura ágil. Esta agilidade tem que ser uma técnica, não pode ser uma coisa de talento. E uma técnica é uma coisa que se treina e que se pratica e que se sabe onde é que se vão buscar as ferramentas necessárias. Por isso eu acho que a ordem tem de ser repensada enquanto esse serviço que me ajuda a ter essa agilidade. É importante criar a consciência ou definir um critério da qualidade do projeto, entre aspas. Os projetos são muito diferentes, portanto, há pessoas que investem muito no projeto e outras que investem menos. A administração também não tem que controlar a qualidade não é, do projeto e dos projetistas. Eu acho que cabe à ordem fazer esse papel também. Não é? Quer dizer que se creem uns em relação aos outros, mas ajudar aqueles que têm, se calhar, menos capacidade ou são mais inexperientes ou que têm mais limitações a determinado nível, também compreenderem, e há muitas pessoas que estão a ultrapassar isso de uma maneira muito inteligente, que é através da criação daquelas redes de trabalho. Pronto, quando se tem dificuldade, vão buscar outros colegas e todos nos conseguem criar uma solução melhor para os problemas que lhes são apresentados e que eles têm que resolver. A ordem também deve ajudar a criar esta consciência geral e essa moral em relação àquilo que é o ato de projetar. Não é? Lá está isto. Agora, isto é completamente transversal, é uma perspectiva muito holística desta questão toda. Não é? Envolve a questão cultural, envolve lá as tais, eventualmente, as tertúlias, a pôr as pessoas a conversar umas com as outras, é por aí, e lá está, junto da administração e das instituições e da sociedade em geral, ir reforçando o papel do arquiteto. Eu acho que sim, que a ordem deve comunicar a boa arquitetura. Agora, temos que perceber o que é a boa arquitetura. Mas, antes disso, o que eu acho que a ordem tem, de facto, de saber fazer é comunicar não só com os arquitetos, mas comunicar com a comunidade que a rodeia.
eu acho que isso sim é um serviço que a Ordem deve prestar aos arquitetos e à sociedade em geral, que é fazer, ou explicitar, ou fazer compreender, ou divulgar aquilo que é o papel do arquiteto na sociedade. Isso não passa só, eventualmente, pela boa arquitetura, que tu dizias, eventualmente passa por uma análise ainda muito mais transversal daquilo que é de facto o impacto de uma obra arquitetónica num determinado espaço, e a ordem tem de ser a ordem de todos os arquitetos. Portanto, não é só dos autores mais reconhecidos, é de todos os arquitetos. Por exemplo, a Ordem dos Engenheiros é um bom exemplo de uma organização profissional que se sabe fazer ouvir. Quando há temas importantes para o território, muito mais facilmente se ouve o bastonário da Ordem dos Engenheiros a fazer declarações à imprensa do que se ouve quem quer que seja da Ordem dos Arquitetos a dar opinião sobre o mesmo tema. E eu acho que isso é a coisa mais importante, o papel mais importante que a Ordem deve ter é esse mesmo, conseguir comunicar e dessa forma valorizar o trabalho dos arquitetos perante a sociedade. No que toca à internacionalização, se calhar o que a Ordem tem que saber fazer, e que, por exemplo, aquilo que a RIBA faz muito bem no estrangeiro é, de alguma maneira, uma espécie de certificação das competências dos arquitetos, enquanto indivíduos, dos arquitetos que fazem parte daquela organização, perante as entidades locais, ou seja, alguém que pertence àquela organização profissional reconhecidamente sabe fazer um determinado número de coisas. De alguma forma, ajuda-os a encontrar o seu caminho, o seu lugar dentro desses territórios. E eu acho que a Ordem tem um longo caminho ainda a percorrer para ter um papel semelhante a esse e para ajudar dessa forma os arquitetos portugueses a irem, a estarem e a trabalharem no estrangeiro. Se uma entidade como a Ordem dos Arquitetos, através de uma secção regional, começar a agrupar num território específico, como o Algarve, por exemplo, estes diferentes ofícios, estará claramente a juntá-los aos arquitetos, está a criar uma ponte cultural, por um lado, porque vai permitir com que estes conheçam a fundo as competências uns dos outros e as diferentes narrativas do projeto à obra, e também uma ponte tecnológica, porque há um conhecimento acumulado e vasto de todas as partes e será certamente partilhado e amplificado do ponto de vista de melhores práticas sustentáveis, recuperação de técnicas tradicionais e ancestrais que estão em vias de extinção, etc. Portanto, será uma comunhão que beneficiará todas as partes e também poderá vir a desmistificar a ideia do arquiteto como um luxo aos olhos da população em geral, porque este será de alguma forma percebido como mais um dos vários ofícios da construção e por isso também essencial como eles, e já não um recurso de luxo. Ao recuperarmos estes grêmios ou estas guildas, nós estamos a ser inovadores. No fundo, estamos apenas a recuperar uma tradição medieval, há muito existente e desaparecida, e apenas a adaptá-la, se quisermos, a uma nova realidade social e tecnológica. Proceder a um trabalho de crescendo, de promoção de um crescendo de consciência da dimensão culturalista da arquitetura, talvez seja mais determinante um processo de construção de um sentido de cultura do que é arquitetónico. E aí, claramente, a minha percepção é no âmbito, obviamente, territorial. Territorial, entendendo o território enquanto suporte de modos de fazer, de cultura, daquilo que já está reconhecido, em relação ao qual já há uma certa maturidade, que é o valor do imaterial também, e portanto que não se cinge só, é uma espécie de paradoxo, às paredes de um edifício. É por via das paredes do edifício, da sua concretização, quase no sentido brasileiro, do seu peso, que ele vai veicular, em última instância, a presença e reivindicar aquilo que é
a importância da arquitetura no mundo, mas não é no edifício que ele se limita e que se conclui. A vida e a prática do futuro da arquitetura no Algarve deverá ser diferente das gerações anteriores. Obviamente tendo como foco a edificação, mas agora num contexto diferente, em que a construção e a demolição deverão estar relacionadas com as ecologias nacionais. A sustentabilidade deverá ser criada nesse sentido. Portanto, serão também criadas novas condições de habitabilidade, dinâmicas sociais, as questões do trabalho terão de ser repensadas, colocadas em cima da mesa, as questões de trabalho dos arquitetos, de quem constrói e dos artesãos. Tudo isto implica uma expansão dos serviços do arquiteto, implicam novas organizações, corporações de ofícios e novos modos de construir, sinergias de trabalho que terão de ser criadas, formas de trabalho em rede, entre os arquitetos, os engenheiros, os artesãos, todas as equipas. Basicamente, tentar criar sistemas cada vez mais regenerativos e, consequentemente, resilientes, de forma a reduzirmos ao máximo a nossa pegada verde. O que está em causa, acima de tudo, é a expansão da atividade do arquiteto, ou seja, essa expansão relacionada com o impacto da arquitetura e da sua especificidade regional.